Porque quando a situação fica braba, fica feia de verdade, o que acontece? Muita gente entra em pânico. Muita gente entra em pânico. As pessoas entram em pânico. Porque acham que o fundo de poço é de um jeito, mas o fundo do poço é pior do que as pessoas imaginam. Queridos, é isso que acontece com todo aquele que se propõe a falar a verdade. É isso que acontece com o profeta que fala a verdade. E a verdade nem sempre é aquilo que a gente quer ouvir. É isso que acontece com alguém, com você, se você falar a verdade. Se você expressar a verdade. Talvez as pessoas não vão gostar daquilo que você for falar. Mesmo que você tenha todo o cuidado do mundo para falar a verdade, as pessoas não vão gostar. Então, o que vai acontecer? As pessoas vão tentar te calar. As pessoas vão tentar nos calar. E para nos calar, para calar o profeta Jeremias, o que foi preciso? Não vamos matar esse cara não, vamos deixar ele morrer aos poucos. E de preferência no meio da lama, no meio do nada, dentro de um poço. Cheio de bichinhos, cheio de mosquitinhos, com lama. Vamos deixar ele se acabar lá. Ele vai morrer de fome e de sede. Não vai ter nem água para ele, vai ter lodo. Ele vai ter que tomar lodo. Ele vai se engasgar com lodo. É assim que as nossas vidas ficam. Quando nós vamos para o fundo do poço. A gente tem sede, a gente tem frio, a gente tem fome e a gente tem solidão. O fundo do poço é o local da solidão, da fome, da sede, do frio, da pestilência, dos mosquitinhos, do lodo, da lama e do caos. Quantos de nós não se sentem assim ou já não se sentiram assim, no fundo do poço, passando por tantas coisas? E o pior, você foi jogado no fundo do poço, não por uma circunstância, mas por várias circunstâncias e por gente que não te quer bem. Gente que não quer que você progrida ou não gosta de ouvir aquilo que você está falando e quer te calar, quer te cancelar. Então, todo aquele que tem responsabilidade sobre vidas ou sobre uma nação que Deus deu, como o profeta Jeremias, o profeta Jeremias, ele tinha uma responsabilidade como profeta. Os profetas do Antigo Testamento tinham responsabilidades tremendas, muito mais do que hoje. Hoje Deus levanta como profetas, homens e mulheres abençoados, que pregam a palavra de Deus, porque profetizar significa falar em nome do Senhor. Nos dias atuais, na vida neotestamentária, mas no Antigo Testamento, o profeta, já falei para vocês, ele era um homem só, ou muito amado, ou muito odiado. Ou muito respeitado, ou muito caluniado. Ou muito, é assim, 880 com o profeta. Não à toa Jeremias está sofrendo aqui. Então havia uma responsabilidade muito grande de Jeremias para com aquela nação. Então, esse profeta Jeremias, e cada profeta e cada um daquele que está com essa missão, ele vai sofrer. Ele está sujeito ao mesmo tratamento. Então, eu estou sujeito ao mesmo tratamento. Não significa que eu vou ser jogado literalmente num fundo de um poço. Não sei. Mas como as pessoas fazem hoje com a gente? Qual é o poço que as pessoas nos jogam? Nos cancelam. Calam a nossa voz. Desdenham de nós. Riem de nós. Debocham de nós. E nos deixam completamente solitários. E pensam assim, não, ele vai morrer. Ele não vai aguentar, não, vai morrer. Vou deixar ele bem solitário, ele vai morrer. Vamos ficar indiferentes. Então, quando as pessoas são confrontadas com a verdade, elas reagem de um modo terrível. As pessoas não querem encarar a realidade. E aquela pessoa que está mostrando a realidade e a verdade, ela vai ser perseguida sim. Ela vai ser maltratada, ela vai ser aviltada, vai ser cancelada. Então a gente tem que estar preparado para isso, porque se a nossa missão for essa, queridos, Deus está no controle. Mas a gente vai até o final. Se a gente se sentir no fundo do poço, cancelado, com a voz calada, Deus ainda vai continuar nos usando e Deus está no controle. Então hoje em dia, às vezes, meus irmãos,
A gente vê uma quantidade muito grande de pessoas, sabe, enfim, de pais, de professores, de líderes, até pastores, né? Que nesse momento estão no fundo do poço. Porque não é fácil a gente cumprir a missão. Não é fácil você cumprir a tua missão. Não é fácil eu cumprir a minha missão. Então, quando a gente confronta e fala a verdade, né? Quando a gente confronta, fala a verdade, quando a gente se propõe a ministrar a verdade, mesmo que a gente seja bem... né? Eu procuro ser muito tranquilo com as verdades, mas eu vou falar a verdade sempre. Não tem a menor dúvida. Então, mesmo quando a gente se propõe a ser muito tranquilo com as verdades vão machucar, mas é a realidade. Quem se der por avisado, Deus vai abençoar. E quem não se der por avisado, já era. Então, não à toa, Jesus alerta para a gente, né? Em Mateus capítulo de número 10, versículo 22, parte A. E por causa do meu nome sereis odiados de todos. Se nós fizermos a vontade do Senhor Jesus Cristo, a vontade de Jesus Cristo, sim, por causa disso nós seremos odiados, inclusive por pessoas que se julgam também ser crentes como nós. Então, a nossa missão ela pode nos levar ao fundo do poço. Então entenda, a tua missão em falar a verdade provavelmente te levará ao fundo do poço. Não porque você quis ir, porque vão te jogar, vão te cancelar. Calma, porque tem livramento de Deus para a tua vida. Só que, para piorar a situação, o fundo do poço é pior do que a gente imagina. O fundo do poço, a gente imagina de um jeito e ele é pior do que a gente imagina. Vamos lá. Aqui nesse caso aqui, vamos ao caso, depois a gente vai falar da nossa vida. Jerusalém e a cidade estava cercada e sitiada para que nenhum alimento entrasse. Muito menos para Jeremias, né? Porque todo mundo queria ver Jeremias morto. A única coisa que Jeremias podia tentar consumir era água. Mas não tinha água no poço, só tinha lama. Porque ele fala, eu me atolei na lama. Então, o fundo do poço é pior do que a gente imagina. Porque não tem água, tem lama. Se você tentar tomar, você se engasga e morre engasgado. Então, mesmo que a gente tenha total noção dos problemas que a gente está esperando, a gente tem que ter consciência que o fundo do poço é pior do que a gente imagina, é pior do que a gente pensa. Por favor, eu estou aqui falando a verdade como profeta, então entenda, Deus está falando contigo. Porque quando a situação fica braba, fica feia de verdade, o que acontece? Muita gente entra em pânico, as pessoas entram em pânico. Porque acham que o fundo de poço é de um jeito, mas o fundo do poço é pior do que as pessoas imaginam. E o que acontece? Pânico. E o pânico é realmente uma coisa real no fundo do poço, porque você está no escuro, uma mosquitada terrível, lama, não tem água, frio, você não tem escapatória, você não consegue subir, está tudo escorregadio, você vai entrar em pânico. Se você sofrer de claustrofobia, pior ainda, você morre lá. Vai começar, enfim, se debater, já era. Então as pessoas estão entrando em pânico, as pessoas questionam o amor e o cuidado de Deus, porque a pessoa começa logo a pensar assim, Deus não me ama, por que Deus me deixou entrar numa furada dessa? Imagina se o profeta Jeremias fosse falar assim, tá vendo aí, Senhor, eu fui avisar e aí ó o que eu tomo. Então as coisas começam a ser antagônicas, você começa a pensar assim, o errado é que se dá bem, o errado é que é certo, o errado é que Deus não faz nada, Deus faz é comigo. Eu que estou fazendo a coisa certinha aqui, Deus está chapuletando comigo, me deixaram jogar no fundo do poço. Olha como é que está a minha vida aí, Senhor. Então muita gente questiona o amor e o cuidado que Deus tem e perde a fé e apostata, nega Deus. Essa é a grande realidade. Porque não consegue compreender que ali há uma permissão de Deus para...